Pessoal, vocês estão conseguindo me escutar? Sim, estou escutando. Pessoal, vocês estão conseguindo me escutar? Estou. Eu estou, né? Sim, agora sim. Ah, pronto. Estava tentando colocar o áudio aqui, deu certo. Eu vou dar 5 minutos para o restante do pessoal entrar, certo? Se der daqui 5 minutinhos ninguém entrar, eu já começo com vocês. Aí eu vou colocar o slide aqui para a gente ir acompanhando pelo slide, tá certo? Ok. Já coloquei aqui a presença de vocês três. Vou dar só mais 5 minutinhos, ver se alguém mais entra. Qualquer coisa o pessoal vai entrando e vai acompanhando ao decorrer da live. Da live não, né? Da aula. Tá bom o áudio mesmo? Dá para vocês ouvirem bem? Pra mim tá. Tá ótimo. Tá de boa. Ótimo, beleza. Qualquer coisa vocês podem falar, tá? Daqui a pouco eu vou colocar a tela aqui a tela do slide, aí vocês me falem se tá dando para vocês visualizarem direitinho a tela e tudo. Que eu fiz um teste aqui com uma amiga minha, ela disse que tava ok, dava para colocar. Não sei se vai dar certo com vocês. Vou dar só mais 3 minutinhos e a gente já começa. Lembrando que hoje a gente vai falar sobre exames contrastados do sistema nervoso. Aí hoje vai ser hoje a gente encerra exames contrastados e aí na próxima semana, na terça-feira, a gente já começa mamografia, certo? Dá só mais 2 minutinhos, ver se alguém mais entra. Boa noite, Thaís. Dá só mais 2 minutos, tá? E a gente já começa aqui a nossa aula. Boa noite.
Dá só mais um minutinho, tá, pessoal? E quem for entrando depois, vá acompanhando. Lembrando que se o áudio se a aula der uma travada, o áudio der uma travada, vocês me comunicam para eu ver se eu consigo ajeitar aqui na hora, certo? Bom, já deu tempo, eu vou começar, tá? Quem for entrando, vá acompanhando. Pessoal, eu vou botar, eu não sei se vocês estão me escutando bem, eu vou colocar o slide aqui para vocês visualizarem. E aí vocês me falem se vocês estão conseguindo ver a minha tela com a tela do slide, tá bom? Vocês me dão um ok. Vocês estão conseguindo ver direitinho a minha tela com a minha tela do slide? Tá escuro. Agora sim. Sim. Estão conseguindo ver o slide? Agora sim. Ótimo. Eu sim. Deixa eu ajeitar aqui para vocês conseguirem. O João tá pedindo para entrar aqui. Deixa eu dar um ok aqui no seu João. Boa noite, João. Se o áudio estiver ok para ti, tu me fala, tá? Deixa eu dar só um ok aqui no Rafael também. Bruno, Rafael. Ainda tá aparecendo a tela para vocês? Aparecendo tudo branco. Ainda tá aparecendo a tela. Não aparece. Já. O que está acontecendo? Tá sim. Para mim deu uma travada aqui, não sei como é que tá para vocês. Vocês estão conseguindo, né, ver a tela? Sim. Ótimo. Eu ia aumentar a tela aqui para mim, mas se eu aumentar, fica dando uma travada aqui, eu não vejo quem que tá entrando. Então, vou deixar assim, tá bom? Então, pessoal, a gente vai começar a finalizar exames contrastados, porque depois, próxima semana, a gente já começa mamografia, certo? E depois, por último, densitometria óssea. Então, hoje a gente finaliza exames contrastados e a gente vai falar do sistema nervoso. Lembrando que, mais uma vez, o slide é como se fosse a aula 8, mas essa nossa aula já é a aula 9.
Não estudem pela aula, estudem pelos slides. Podem estudar a ordem dos slides, não tem problema não, certo? Qualquer dúvida, vocês podem, professor, pera ainda, né? Se eu estiver falando muito rápido, vocês também podem falar a qualquer momento que eu dou uma freada, certo? Então, a gente vai falar do sistema nervoso, ok? Dá para ver direitinho aí? Tá dando para ver direitinho? Sim. Ótimo. A gente fala do sistema nervoso, certo? Vocês têm que lembrar que o sistema nervoso é um dos sistemas que ele vai comandar todos os outros sistemas do nosso corpo. O nosso corpo, o nosso organismo, ele trabalha em conjunto. Um sistema depende do outro. Mas a gente fala sempre que o cargo-chefe, né, é sempre do sistema nervoso. O sistema cardíaco também tem um cargo-chefe junto com o sistema nervoso, porque se o coração não bate, você não consegue viver. Mas se uma parte do sistema nervoso para e o coração continua funcionando, você ainda consegue viver, né? Que a gente tem aí como se fosse a morte cerebral. Morre 50% do cérebro, mas o corpo ainda continua funcionando, boa parte. Então, por mais que o sistema nervoso mande comandos aí para o restante do corpo, ainda assim, ele trabalha em conjunto, ele depende de outros órgãos para sobreviver, certo? E aí, no sistema nervoso, a gente tem que começar com a anatomia, né? Infelizmente, não deu para eu falar da anatomia bem legal dos outros, mas esse daqui já dá para dar mais uma pincelada melhor. No sistema nervoso, vocês têm que lembrar duas coisas, que ele é dividido. Existe o sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico. O sistema nervoso central vai ser esse que está em amarelo aqui, ó. Eu tenho, vocês conseguem ver o mouse, né? Aqui, eu estou mexendo. Eu acredito que sim. No sistema nervoso central, eu tenho massa encefálica. A massa encefálica, ela compõe o cérebro, o cerebelo e a medula oblonga, certo? Depois que passa do forame magno, eu já vou ter medula espinal. Então, a massa encefálica é toda aquela parte nervosa que está dentro da caixa craniana. Passou aqui do forame magno, que é o maior forame do corpo, né? O maior forame do crânio, na verdade, que do corpo é obturado, do crânio, forame magno. Passou dele, já não é massa encefálica, já é medula espinal. Então, massa encefálica é tudo que está dentro do crânio. Geralmente a gente aponta toda essa massa que a pessoa diz cérebro. Não, o cérebro é uma parte da massa encefálica, certo? E aí, voltando, né? O sistema nervoso é a massa encefálica e a medula espinal. É toda essa parte amarela. As partes azuladas são o que a gente chama de sistema nervoso periférico. Eles já se ramificam do sistema nervoso central e vai para a periferia do corpo para mandar aí comandos nervosos, né, para os nossos órgãos, para eles poderem funcionar, certo? Tanto para a gente poder se mover, né, para a parte muscular, quanto para o restante dos órgãos, para a gente ter um funcionamento corpóreo adequado, certo? Uma fisiologia normal. Então, o que é que acontece? No sistema nervoso central, a gente vai estudar, na parte contrastada, esse canal medular, certo? No sistema nervoso central, a gente também trabalha-se também a parte encefálica, mas o que pega mesmo é essa parte da medula espinal, que é o que a gente vai falar hoje aqui, certo? Então, no sistema nervoso central, exames contrastados, a gente não vai estudar sistema nervoso periférico, vai estudar sistema nervoso central mesmo, certo? E dando uma ênfase na medula espinal, porque no sistema nervoso central tem a massa encefálica, que é o cérebro, cerebelo e medula oblonga, e tem a medula espinal. A gente vai falar hoje da medula espinal, certo? Vou passar aqui para o próximo. Pronto.
Aí no sistema nervoso central, é só falando, repetindo aqui o que eu falei, né? A gente tem o sistema nervoso central e o periférico. O central é basicamente massa encefálica, medula espinhal. O periférico vão ser os nervos e os gânglios, ou seja, toda essa parte que inerva, que ramifica depois da coluna da medula espinhal, porque não se ramifica nada da massa encefálica, começa a se ramificar da coluna vertebral, certo? Primeiramente da coluna oblonga, depois da coluna vertebral. E lembrando que a coluna vertebral, ela termina ali entre a L1 e L2. Desculpa, T12, L1, L2. Basicamente, ela nessa altura. Depois eu tenho uma parte azulada, que vocês estão vendo aqui. Essa parte azulada é o que a gente chama de cauda equina. Essa cauda equina, ela tem esse nome porque ela parece a cauda de uma égua, né? A fêmea do cavalo. Se você vê, aqui é porque não está parecendo só uma faixa azul, mas quando a gente vê o sistema nervoso, é uma faixa com várias inervações. Então parece, são vários feixes, né, nervosos. Então parece uma cauda mesmo de uma égua, né? Aqueles vários fios de cabelo. Então a gente chama de cauda equina, certo? Só essa parte azulada. O que acontece? A medula espinal, ela termina nessa região. E aí, depois dela, o que continua são feixes nervosos. E são nessa região da lombar que começam esses feixes nervosos. São nessa região que a gente vai administrar o contraste, certo? Então, o que acontece? Se o paciente sofreu um acidente, quanto mais alto a lesão, mais esse meu paciente vai ter prejuízo. Por quê? Veja bem, ó, que no comecinho aqui da cervical sai alguns ramos nervosos, certo? Essas ramificações nervosas, elas estão indo descendo. Primeiro vai para o membro superior, depois vai para o pulmão, depois para o coração, e aí vai descendo. Nessa região mais da parte lombar, ela vai mais para os membros inferiores, para a região da bexiga, essa região aqui mais pélvica, ok? E o que é que acontece? Quanto mais alto a lesão for, mais prejudicial é para o paciente. Por exemplo, se o paciente rompe alguma conexão aqui na parte lombar, ele vai ficar paraplégico, certo? Não vai conseguir mexer os membros inferiores, vai andar de cadeira de roda. Mas se ele lesiona essa região da cervical, ele pode ficar tetraplégico, ele não mexe em nada. E quanto mais alto for essa lesão na cervical, ele pode ir a óbito na mesma hora. Porque um dos primeiros ramos que sai da cervical é para ir para a respiração e para ir para o coração. Então, se ele rompe, o paciente já para aí de respirar ou já para de ter batimento cardíaco, certo? Então, o exame que a gente vai ver, ele vai verificar toda essa questão, se tem alguma lesão nessa coluna, se tem alguma coisa que vai romper algum ligamento, ou se o paciente já está não consegue se mover, já está com debilidade móvel, então já vou verificar se esse meu paciente não já tem uma lesão que agravou aquilo, certo? Alguma dúvida até então? Não, Pronto. por mim não. Ótimo, qualquer coisa vocês perguntam aí, tá? Aqui eu tenho uma foto da coluna vertebral, né? Uma figura, né? Fictícia, porque não é assim, é só um desenho, só uma figurinha mesmo, uma animação. Então, o que acontece, ó? Eu tenho aqui, vocês conseguem ver o mouse quando eu tô mexendo aqui? Não sei se eu tô mexendo o mouse, não sei se aparece para vocês. Vou continuar aqui. Eu tenho as vértebras, certo? Essas vértebras aqui é a região da lombar. Vou já explicar por que a região da lombar, ok? A gente pegou aqui um pedaço da lombar e eu tenho as vértebras lombares. Vejam que tem o corpo lombar, o corpo vertebral e tenho a espinha vertebral. Entre o corpo e a espinha, quando vocês viram a anatomia óssea, vocês viram que tem um forame, certo? Que é o forame vertebral.
A junção de vários forames formam o canal vertebral. É por esse canal que vai passar a medula espinal. Vou voltar aqui, ó. A junção de vários vértebras vai formar esse canal aqui, que é o canal que vai passar essa medula espinal, certo? Então, vocês tentem lembrar aí que entre o corpo vertebral e a espinha vertebral, eu tenho um forame vertebral. E quando todas as vértebras são empilhadas umas sobre as outras, esses forames eles vão ficar empilhados uns sobre os outros e vai formar um canal, que é o canal vertebral. Ao que acontece? Nesse canal vai passar a medula espinal. Aqui já é a região da lombar. O que eu estou vendo aqui já não é medula, já é o quê? A cauda equina. Eu tenho um nomezinho aqui, ó, medula espinal. Só que aqui já não é mais a parte da medula, é a parte da cauda equina. Que, querendo ou não, faz parte é a continuação da medula espinal. O que acontece? Lá na parte do cérebro, dentro da caixa craniana, a gente tem a massa encefálica e essa massa encefálica ela é protegida pelas meninges, que são 3 membranas. A dura mater, aracnoide e pia mater. Essa membrana, ela reveste todo o cérebro para proteger o cérebro contra impactos fortes no crânio também. E essas meninges, elas estão presentes dentro da caixa craniana e ela vai descendo pela coluna vertebral. Ela vai descendo justamente nesse canal, certo? Vocês estão vendo essa parte amarela, que é a medula espinal, e tem um feixezinho branco. Do lado da faixa amarela tem um feixezinho branco. Essa linhazinha branca do lado da faixa amarela representa as meninges, certo? Dura mater, aracnoide e pia mater. Deixa eu dar aqui abrir a sala para o Silverlan. Então, o que acontece? Do mesmo jeito que essas meninges, essas 3 membranas protegem a massa encefálica na caixa torácica, elas também protegem a medula espinhal no canal vertebral, certo? Então, essa meninge aqui a gente tem que lembrar, porque quando o enfermeiro vai aplicar... Oi, vai falar alguma coisa? Quando o enfermeiro vai aplicar o contraste, ele tem que perfurar, prestem atenção, o enfermeiro ele perfura a meninge, mas ele tem que ter cuidado para perfurar a meninge e não atingir a medula espinal. Aí vocês conseguem perceber o espaço mínimo que tem entre a medula e a meninge? É um espaço, gente, pequeniníssimo. Então, é uma coisa que eles têm que ter muito cuidado, porque se eles perfuram em cima da coluna vertebral, injetam contraste, isso pode trazer uma lesão grande para o meu paciente, certo? Uma lesão gigante mesmo, porque o enfermeiro responsável que está aplicando, ele que pode lesionar o paciente ou piorar a lesão se o paciente já tiver. Então, ele perfura a meninge para colocar o contraste, mas o contraste ele tem que cair nesse espaço aqui, ó, certo? O espaço entre a meninge e entre a medula espinal. Então, é uma coisa bem criteriosa, né? Não dá para... Vale que é isso aqui. Espera aí. Pronto. Não dá para... Não é um exame qualquer, certo? Então, o exame contrastado que a gente vai ver no sistema nervoso é a mielografia, certo? Não sei se dá para vocês verem bem aí, a mielografia. Eu trouxe 2 imagens aí, uma imagem que o paciente ele está em perfil e uma imagem que o paciente ele está em antero-posterior. Essa imagem, Natália, é antero-posterior mesmo? É antero-posterior, certo? O paciente não faz esse exame em PA, em póstero anterior, ele faz em AP, certo? Ele faz em AP e faz como se estivesse fazendo para a coluna. O paciente deita em decúbito dorsal,
e eu tenho que colocar alguma coisinha, algum travesseirinho, algum mochozinho embaixo do joelho dele para ele retificar a lombar, porque senão a lombar fica assim na mesa. Então, eu tenho que retificar para eu conseguir ter uma imagem melhor, certo? Então, aqui eu tenho a mielografia, que é o exame que a gente vai falar, que é o exame contrastado do sistema nervoso dentro do canal medular, certo? Vocês podem, se eu perguntar assim, o que é a mielografia, é o exame contrastado do canal medular. Podem colocar isso, vou repetir. Se eu perguntar o que é a mielografia, é o exame contrastado do canal medular, certo? Mielo vem da medula espinhal mesmo, grafia vem de fotografia, de gravação, certo? De registro. Então, eu estou registrando através da imagem a parte do canal medular, a parte do sistema nervoso que inclui a medula espinhal. Ah, Natália, se tu perguntar, se eu perguntar qual é a medula, tem que dizer que é medula espinhal. Porque fora a medula espinhal, a gente tem a medula óssea vermelha, que está dentro dos ossos longos, principalmente do fêmur. Então, tem essa diferença da medula espinhal para a medula óssea vermelha, que tá dentro, que é o núcleo que está dentro da parte dos ossos longos, certo? Então, o exame que a gente vai ver é o exame de mielografia. Se vocês prestarem atenção, o canal medular aqui, ó, eu tenho o corpo vertebral, tenho a espinha vertebral, corpo vertebral e a espinha vertebral. E entre elas está passando aqui o contraste, né? Ó, tanto em perfil quanto em antero-posterior, em AP. E aí, esse contraste você consegue ver na imagem justamente assim, radiopaco, certo? Natália, qual o contraste que eu vou utilizar no meu paciente? Contraste iodado. Sempre o contraste iodado. Eu só utilizo o bário num tubo digestório ou digestivo. Se não for o tubo, for em qualquer outra região do corpo, é o contraste iodado. Mas se esse meu paciente estivesse fazendo o exame em uma ressonância magnética, aí eu ia utilizar o contraste gadolínio, certo? Só se eu estiver fazendo o exame na ressonância magnética que eu utilizo o gadolínio. Se for no seriógrafo, no equipamento de raio-x convencional ou na tomografia computadorizada, sempre vai ser o contraste iodado. Não esqueçam disso. Como é que acontece como eu vou aplicar esse contraste dentro do canal? Então ele vai ser como eu estou colocando dentro de uma cavidade, da cavidade medular, então a via de administração desse contraste vai ser intracavitária, certo? Porque eu estou colocando contraste diretamente dentro de uma cavidade. Então, é intracavitária. Não esqueçam. Meu pouquinho d'água que eu tô ficando com sede. Eu consigo ver bem o quê? Ó? A medula espinal ou espinhal, tanto faz ser espinal ou espinhal. Consigo ver os espaços intervertebrais, que é onde ficam os discos intervertebrais. Consigo ver os espaços que tem entre a espinha vertebral e consigo ver se esse meu paciente ele tem alguma projeção aqui, ó, nas pontas dos corpos vertebrais que estão o quê? Que estão, no linguajar mais popular, que estão amassando essa parte da coluna, essa parte da medula espinal. Porque se tiver, o paciente está com alguma lesão, certo? Gente, vocês estão conseguindo me ouvir? Porque eu acho que o meu vídeo está travando. Me dão só um ok. Dá para ouvir. Tá Às vezes ok? trava, mas dá para ouvir. Como? Às vezes trava, mas dá para entender. Dá para entender? Ótimo. É porque começou a dar uma travada aqui para mim, aí eu achei que estivesse travando para vocês.
Então, vamos lá. Qual a indicação desse exame, certo? Se o paciente tiver algum trauma na coluna vertebral, seja em qualquer região da coluna. Pode ser na coluna, nas vértebras cervicais, nas vértebras lombares, nas vértebras torácicas ou até mesmo no sacro, certo? Qualquer lesão que esse meu paciente venha ter na coluna vertebral é uma indicação para fazer a mielografia. Por quê? Digamos que esse meu paciente cai e comece a sentir dor na coluna vertebral, ou começa a sentir as pernas dormentes, ou começa a sentir algum sintoma que é diferente porque ele levou a queda e machucou a coluna. Então, ele vai fazer o exame de mielografia porque provavelmente ele pode ter fraturado alguma vértebra e essa fratura ela pode ter danificado a medula. Ou então ele não fraturou nada, mas empurrou um pouco a vértebra. Ele luxou um pouco a vértebra. A vértebra assim, uma empilhada, vou botar assim, ó, uma empilhada em cima da outra. E aí no trauma, essa vértebra de cima, ela foi mais para o lado. No que ela foi mais para o lado, ela arrastou um pouco a medula espinhal. Se ela arrastou um pouco, essa puxada que ela fez na medula espinal pode ter ocasionado alguma lesão, alguma rasura nessa parte da medula espinhal que o paciente possa vir sentir futuramente, certo? O que é que acontece? Eu tenho aqui, ó, digamos que o feixe nervoso da coluna. Se eu rompo completamente, a parte de baixo, o paciente não recebe mais informação. Então, tudo que estava na parte de baixo, todos os órgãos que eram conectados a partir dessa lesão, eles não vão mais receber informação. Então, eles vão parar de funcionar e pode ter uma falência daquele órgão, certo? Se eu só rasuro metade, então a outra metade ainda está passando informação. Vai chegar pouca? Vai, mas ainda está chegando, certo? Então o paciente às vezes consegue ter uma vida normal, mas se eu romper alguma parte por completo dessa medula espinal, o paciente não tem como receber a informação. Algum órgão vai ser danificado, pode ter falência desse órgão, e a falência desse órgão pode levar a outras coisas. Por exemplo, digamos que a paciente leva uma queda e aí ele fratura uma parte da coluna na região da torácica. E a região da torácica, bem no comecinho, a região da torácica, a parte de baixo que não está recebendo informação era a que mandava informação para os rins. Aí os rins não recebem informação nervosa para poder funcionar. Se ele não está recebendo impulso nervoso para funcionar, ele vai parar de funcionar. Se ele para de funcionar, a gente vai ter uma falência renal. Ele não consegue filtrar o sangue. Se o sangue não é filtrado, a tensão dentro do vaso sanguíneo começa a aumentar, o paciente começa a ter uma hipertensão, essa hipertensão vai acarretar uma hiperventilação no meu paciente e aí vai agravando os quadros muito graves, porque uma coisa vai puxando a outra, entendeu? Então, o trauma na coluna vertebral, ele é uma coisa muito séria e por isso é uma indicação para fazer a mielografia, ok? Esse trauma pode ser por queda, por acidente, pode ser por alguma pancada, por briga, que acontece muito. Então, qualquer trauma na coluna vertebral é uma indicação para uma mielografia. Qualquer trauma que o paciente já sinta dor e essa dor seja persistente, essa dor não passe, ou que ele não sinta alguma região do corpo ou comece a ter sintomas de algo, certo? Uma neoplasia, ou seja, um novo crescimento de células. A gente chama neoplasia porque a neoplasia é um novo crescimento de célula. A gente não sabe se é um tumor benigno ou um tumor maligno, então chama de neoplasia. E aí vai se verificar, fazer exame, fazer uma punção, para ir para laboratório, ver através de histologia, estudar toda aquela massa para saber se ele é maligno ou é benigno. Aí que a gente vai dizer se é um câncer benigno ou se é um câncer maligno no paciente, certo? Então, se o paciente tem neoplasia, já
faz o exame de mielografia. Para quê, Natália? Para saber se essas novas células que estão crescendo ali, elas não estão comprimindo a coluna vertebral. A coluna não, a medula espinhal. Porque eu tenho aqui, ó, a medula espinhal, certo? Finge que é aqui a minha mão. Tem umas células crescendo aqui, elas começam a empurrar, ó. Aí, no que elas empurram, o canal ele vai ficar bem fininho. E esse canal fininho pode empatar de alguma região do corpo está recebendo menos impulso nervoso. E pode também o quê? Romper esse pedaço que ela está pressionando. Se romper, não recebe de vez. Mas se ficar pressionando, primeiramente o paciente vai sentir dor. Depois ele vai ter alguma dificuldade em algum órgão, certo? Então, se o paciente tem neoplasia, essa neoplasia ela também deve ser verificada. Ah, Natália, mas neoplasia aonde? Neoplasia no sistema nervoso. Por exemplo, se o paciente ele tem uma neoplasia nos rins, não necessita eu olhar a coluna vertebral. Se o paciente ele tem uma neoplasia nos ovários, não necessita eu olhar a coluna vertebral. Se tem nas mamas, do mesmo jeito. Então, essa neoplasia eu vou verificar quando é na coluna vertebral, quando é no sistema nervoso. Aí eu tenho que estudar uma mielografia para saber se esse meu paciente ele está com algum problema que advém dessa neoplasia desse meu paciente, certo? Outra indicação, hérnias discais. O que é a hérnia de disco? Deixa eu voltar aqui essa imagem. Eu tenho aqui, ó, as vértebras, certo? E entre elas eu tenho o que eu chamo de uma almofadinha, que é um disco intervertebral. Esse disco intervertebral, ele está entre as vértebras para dois motivos. Um é para eu conseguir ter mobilidade entre elas, o outro é para eu não ter o impacto de uma vértebra sobre a outra, para eu amortecer. Essa é a principal função do disco intervertebral, para amortecer o peso do meu paciente em cima dessa coluna. A segunda é para dar uma maior mobilidade também, certo? E o que é que acontece? Esse disco intervertebral é um disco que ele é feito de fibras, certo? Fibra junto com a parte de cartilagem, mas ele é mais fibroso. E dentro desse disco, eu tenho essa parte aqui, ó, mais marronzinha, que é o núcleo discal, que a gente chama também de núcleo pulposo, certo? Que é um núcleo que tem uma polpazinha, um núcleo que tem no meio do disco intervertebral. Aí o que é que acontece? Entre uma vértebra e outra, todas as vértebras, entre uma e outras, tem sempre esse disco, que é para amortecer e para ajudar na mobilidade. No meio do disco tem esse núcleo. Só que quando a gente faz um movimento muito repetitivo, esse disco ele começa a ir se desgastando. Quando ele vai se desgastando, pode ser que esse núcleo ele hernie. O que é herniar? Ele sai para fora do seu local habitacional. Ele começa a empurrar e vazar aqui, ó, na parte do disco. Aí essa parte aqui, ela começa a ir para dentro da cavidade do canal medular. E ela indo para cá para dentro, ela começa a empurrar essa parte aqui, que é a parte do canal medular. Se ela começa a empurrar, o paciente começa a sentir uma dor, desculpa da palavra, desgraçada, certo? Sente uma dor mesmo, gente, que ele não consegue, às vezes, nem andar, dependendo do caso. Essa hérnia discal, ela pode acontecer tanto na lombar, quanto na torácica, quanto na cervical. Mas ela é mais comum o paciente ter hérnia discal na região da lombar. Da cervical é mais raro, mas tem caso. Eu já tive paciente que tinha 2 hérnias de disco na região da cervical, uma coisa muito difícil de acontecer, mas ela tinha. Na coluna torácica também é um pouco difícil acontecer, mas acontece. O mais comum é o paciente ter uma hérnia de disco na parte da lombar, certo? Então, o que é que acontece? Esse disco, ele hernia, ele vem aqui para fora, ó, empurra a vértebra não, desculpa, empurra
a medula espinhal e esse meu paciente de primeira instância vai começar a sentir dor. Depois, dependendo do caso, se ela herniar demais, ele vai empurrar e pode ver. Alguém está perguntando alguma coisa? Não. Pronto. Eu vi só alguém falar, chegando e estava perguntando algo. Então, essa minha hérnia, ela começa a empurrar, certo? Ela começar a adentrar para dentro do canal e empurrar a medula espinhal. Quando ela empurra, a medula ela vai ficar pressionada. Então, o paciente começa a sentir dor. Ela pode empurrar tanto que pode chegar a romper, certo? Mas se não chegar a esse caso, ela só empurra, o paciente sente dor e eu faço uma mielografia e se tiver uma hérnia discal, eu vou saber que tem uma hernia discal porque ela vai estar empurrando. Mais abaixo eu acho que tem imagem. Então, se o paciente ele tem uma hérnia discal, é também indicação para fazer uma mielografia, porque eu tenho que saber aonde está essa hérnia, entre qual vértebra está essa hérnia, e tenho que saber quanto que essa hérnia está empurrando quanto que essa hérnia discal está adentrando no canal medular e está empurrando a medula espinhal, certo? E quando eu acrescento o contraste ele preenche, vou voltar aqui à imagem, o contraste, ele preenche toda a região da coluna, certo? Aí o que é que acontece? Deixa eu ver se dá para desenhar aqui. Dá não. Ele preenche toda a coluna vertebral. Aqui eu tenho só a região da lombar, mas quando você faz coluna inteira, você vê que o contraste ele tá na coluna inteira, certo? Por mais que eu coloque o contraste na região da lombar, ele preenche todo o canal. E aí eu consigo ver aonde tem alguma falha, aonde tem alguma hérnia discal, consigo ver bem direitinho, perfeitamente. Outra indicação para se realizar mielografia é se o paciente tiver má formação óssea. Por exemplo, tem gente que nasce com a coluna que parece um S, né? Eu não sei se vocês têm algum caso na família ou se tem alguém que já vocês conhecem alguém que a coluna parece um S assim. Quando esse meu paciente tem esse caso, a gente chama de má formação óssea. Os ossos eles nasceram numa ordem diferente e algum osso ali teve uma má formação que ele ficou com aquela coluna daquele jeito. E aí é indicação para eu fazer um exame de mielografia. Por quê? Se a coluna do meu paciente está toda torta, eu tenho que verificar se essa má formação da coluna não está pressionando alguma parte do... Não ligo pra essa besteira, não. Oi? Alguém falou? O Silvio que falou. Foi sem querer, professor, sem querer. Ah, achava que eu estava perguntando alguma coisa. Então, essa má formação, eu tenho que verificar para saber... Acho que pode continuar. Não está empurrando nenhuma parte da medula espinhal, porque se estiver empurrando, ela está pressionando alguma região e essa região que está sendo pressionada pode prejudicar o paciente, pode ocasionar dor. Esse meu paciente pode não ter hérnia discal, mas eu posso confundir com hérnia discal, então eu tenho que saber se meu paciente tem hérnia discal ou se é alguma malformação óssea que a vértebra ela adentrou mais um pouquinho e está pressionando aquela parte da medula espinhal, certo? Então, se ele tem uma malformação óssea, eu tenho que verificar. Ah, Natália, eu tenho um conhecido, eu conheci alguém que nasceu com uma malformação óssea no braço. Não necessita, né, gente? É malformação óssea na parte torácica ou na parte da coluna. Se o paciente nasce com uma malformação óssea num braço ou numa perna, não necessita eu fazer uma mielografia para saber se está pressionando a parte da medula espinhal. Porque na turma passada me perguntaram isso. Professora, eu tenho um conhecido que nasceu com uma perna defeituosa.
é a perna, gente, tá? É distante do canal medular, certo? Então, malformação óssea é principalmente a parte torácica e a parte da coluna. Por que a parte torácica? Porque a caixa torácica ela está diretamente ligada nas vértebras torácicas e as vértebras torácicas fazem parte da coluna vertebral. Então, se o paciente nasceu com uma malformação óssea nas costelas, então essas costelas elas podem ter uma malformação óssea e essa malformação óssea já prejudicar alguma vértebra ali. E se está prejudicando alguma vértebra, essa vértebra pode estar prejudicando alguma parte da região aí da medula espinhal, certo? Então, também é uma contraindicação. Natália, Oi. esse exame, como tem trauma na coluna vertebral, ele também é indicado quando o paciente Peraí que eu não estou escutando, tá bem baixinho o meningite teu áudio. ou não? Fala mais Tá, alto. é o meu fone que é meu fone que é ruim. Quando o paciente tem meningite, ele também faz esse exame, porque não é tem trauma também na coluna vertebral, que é ou não? Pronto, ótima pergunta. O que é a meningite? É a inflamação nas meninges, certo? Geralmente, quando o paciente tem meningite, essa meningite ela acontece na parte do crânio, na parte craniana. Pode-se fazer um exame contrastado cerebral e não uma mielografia. Pode-se fazer porque, tipo assim, ele vai ver se tá essa meningite ela tá afetando alguma parte cerebral. Mas alguns médicos falam que não é interessante porque a meningite é quando você tem uma inflamação das meninges. E se o paciente está num processo inflamatório, eu posso aumentar esse processo injetando contraste. Já outros especialistas falam que faz sim o exame contrastado no quadro de meningite, porém o exame contrastado é chamado exame contrastado cerebral ou cerebelar porque bota o contraste para fazer na parte cerebral, certo? Não faz na medula. No caso aqui, a medula é a mielografia, então a gente não faz para a parte de meningite. Consegui responder a tua pergunta? Ok, não, sim. Acho que eu tava confundindo já a, das meninges e da Fala coluna mais alto vertebral. que eu não estou te É por escutando. conta, é por causa do meu fone que é ruim. Não, mas é isso mesmo, era só isso mesmo, só essa dúvida mesmo. Só isso mesmo, ótimo. Excelente pergunta, viu? Não tá nem lembrando da meningite, mas é isso aí. Na meningite, vou repetir, né? É a inflamação das meninges, a inflamação dessas três capas protetoras, né? Que é a dura mater, a aracnoide e a pia mater. E aí, geralmente, essa meningite ela é ocasionada por ela é ocasionada por uma bactéria. E geralmente você sente a meningite na região do crânio, mas por a meninge ela tá na região do crânio e descer também para a região da coluna vertebral, então essa inflamação ocasionar a coluna vertebral também, com certeza. Mas no caso de meningite é mais feita exames contrastados cerebral, ok? Então é isso, gente. As indicações são trauma na coluna vertebral, qualquer trauma na coluna que venha acarretar algum efeito para o meu paciente ou alguma dor permanente, consistente, que não pare, né? Quadros de neoplasias na região nervosa, hérnias discais e má formação óssea, certo? Tem gente que tem hipercifose ou hiperlordose, que é aquele pessoal que é muito corcunda ou que é muito assim para frente. Também faz a mielografia. Esses dois casos de hiperlordose ou hipercifose são casos em que a coluna ela é tão curvada, ou na cifose ou na lordose, ela é tão curvada que essa curva exagerada das vértebras, elas podem também tá pressionando alguma região da medula espinhal e essa região pode estar prejudicando alguma informação para algum órgão do meu paciente, certo? Quanto ao exame, como é que faz este bendito exame de mielografia? Primeiro, o paciente fica em decúbito lateral com as pernas fletidas. Daqui a pouco eu vou mostrar uma imagenzinha que está aqui mais abaixo. Aqui, ó. Vou mostrar logo, né?
o paciente ele fica deitado de lado, ou seja, em decúbito lateral com as pernas fletidas. Para quê, Natália? Porque quando o paciente está nessa posição, a parte da lombar, da coluna lombar, ela se retifica. Lembra que a gente tem a lordose lombar? Aqui a lombar ela não está reta, ela dá uma curvinha assim, né? Essa curvinha é chamada de lordose. Como ela está na região lombar, Professora, oi, é, o paciente é anestesiado nesse exame? isso, ele recebe uma anestesia local. Se o paciente é anestesiado. É, recebe uma anestesia Porque é local. direto, né? O contraste? Como? O contraste é endocavitado, né? Direto. Isso. O que é que acontece? Ó? Primeiro, eu deito o paciente em decúbito lateral, que é essa posição que ele está, porque a lombar ela tem uma lordose, então quando eu curvo o meu paciente, a lombar ela faz isso, fica reta. Quando ela fica mais retinha, eu consigo sentir a lombar e consigo fazer a punção dela direitinho. Aí o médico enfermeiro, ele coloca a seringa com anestésico, porque tem que ter anestésico, o paciente vai sentir um pouco de dor, desconforto. Então, ele coloca a anestesia não é geral, é anestesia local, então o paciente vai ficar meio grogue, mas não vai apagar, certo? Então, o enfermeiro, alguém da equipe da enfermagem vai colocar o anestésico. Na verdade, não é a equipe da enfermagem, é o anestesista, desculpa, foi um erro grave, né? O anestesista aplica o anestésico no meu paciente. Depois de aplicado o anestésico, demora ali uns minutinhos, né, para o anestésico fazer efeito, mas geralmente tem gente que bota o anestésico e já coloca o contraste, que dependendo do anestésico é rapidinho. Depois que coloca a anestesia local, eu vou fazer a aplicação do contraste, certo? Mas antes de fazer, eu faço o quê? Deito o meu paciente e faço a punção. Natália, o que é a punção? Coloco a agulha e puxo um pouquinho para ver se sai o líquido raquidiano, aquele líquido que está entre a medula espinhal e as meninges. Se sai o líquidozinho, eu estou no lugar certo. Então, eu vou e aplico a anestesia. Depois que aplica a anestesia, coloca o contraste, certo? É essa a ordem. Natália, a posição do Beleza. paciente sempre vai ser essa? Sempre vai ser essa. Por quê? Porque essa é a melhor posição que eu posso sentir a coluna lombar do meu paciente e posso abrir o espaço entre uma vértebra e outra. Natália, e por que a coluna e por que as vértebras lombares? Porque o espaço intervertebral é melhor e porque também na região da lombar, lembra que no começo da aula eu falei que na região lombar a gente tinha a cauda equina? Então, se eu puncionar e atingir essa agulha, atingir alguma parte nervosa, não prejudica tanto o meu paciente. Se eu já pensou se eu e a parte da coluna vertebral, o canal é melhor, é mais aberto, né? Se eu colocar, por exemplo, digamos que eu vou acrescentar esse contraste lá na coluna cervical. Já é um pouco difícil, que a gente tem muita musculatura nessa parte do trapézio. Já tem um trapézio, né? Já tem muita. Mesmo que o paciente deite assim, já é dificultoso, porque a coluna vertebral ela já é mais adentro, a lombar não. Já consigo botar ela um pouco mais externa. Então, o que acontece? Digamos que eu vou aplicar o contraste aqui na região cervical. Essa agulha, ela funciona a parte de alguma região lá da medula espinhal. Se ela funcionar, a medula espinhal, esse meu paciente, ele vai ter sequelas, certo? Porque eu estou danificando uma parte da medula espinhal. Se a sequela for muito na região de cima, toda a região de baixo que eu tenho que mandar informação já não vai receber a informação adequada que tinha que receber antes. Então, esse meu paciente, eu sequelar esse meu paciente. Então, por isso que o contraste ele é colocado na região lombar, porque se errar, não é para ter erro, mas se errar, a sequela é menor, certo? E o prejuízo, né, para o paciente é menor e também a falha é menor.
Por quê? Se eu atingir, eu vou atingir alguma parte da cauda equina, eu vou atingir alguma inervação da parte equina, algum feixe nervoso. Não vou estar atingindo a medula em si. Então, o prejuízo é mínimo, entendeu? Por isso que o contraste ele é aplicado na região da lombar. E também porque eu consigo pegar melhor a região da lombar para os espaços intervertebrais, eles conseguirem fazer uma abertura melhor para eu poder colocar o contraste ali dentro, poder adentrar com a agulha. Porque as vértebras, elas são maiores. E também, por outro motivo, o que é que acontece? Como eu estou colocando entre uma vértebra e outra, não sei se vocês lembram, mas na coluna lombar, eu tenho o corpo vertebral e tenho o processo espinhoso. Esse processo espinhoso, na coluna lombar, ele é mais reto. Tanto na cervical quanto na torácica, esse processo espinhoso, ele é descido. Não sei se vocês conseguem lembrar, mas o processo espinhoso na cervical e na torácica, ele é descido. Então, isso já empata de eu conseguir colocar a agulha Então, entre uma próximo. e outra. Na lombar, não, já é mais reto. Já fica assim, ó, mais reto. Então, se tem dois, assim, mais retinho, o espaço ele vai ficar mais aberto para eu poder encaixar a seringa. Conseguir encaixar a seringa, não, a agulha e conseguir administrar tanto o anestésico quanto o contraste. Conseguiram entender? Isso é um dos motivos também para eu fazer na coluna lombar, certo? Então, fica lá na sala, você, um anestesista e alguém da equipe da enfermagem, ou enfermeiro, ou técnico, ou auxiliar, mas fica alguém da equipe da enfermagem, certo? Você posiciona o paciente, na verdade, nem você, o anestesista que posiciona, né? Posiciona o paciente nessa posição que você está vendo, esse jovem aí posicionado, em decúbito lateral com as pernas fletidas. Depois, faz a punção, injeta o anestésico local, depois injeta o contraste. O enfermeiro injeta o contraste. Esse contraste, como eu falei no começo, ele é colocado entre a medula espinal, que é essa parte amarela, e entre a medula espinal, que é a parte amarela, e as meninges, que é essa parte branquinha aqui, ó, certo? Ele coloca nesse espaço, que é o que a gente chama de espaço subaracnoide, porque fica abaixo da aracnoide, certo? Então fica subaracnoide, espaço subaracnoide. Então ele bota nesse espaço. O espaço, você chama de espaço medular também. Lógico que não é o espaço vazio, ali tem um líquido percorrendo, que é o líquido raquidiano. Natália, esse contraste, como é que vai sair daí depois? Através da circulação sanguínea. Gente, em toda a região do seu corpo, em cada célula do seu corpo, tem vasos sanguíneos, tem circulação sanguínea. Então, esse contraste, ele vai para dentro da circulação sanguínea, vai para dentro da parte venosa, para ir para a parte do coração, para depois passar pelas artérias, passar pelos rins, ser filtrado e ser excretado para fora do corpo através da micção, através da urina, certo? Do ato de miccionar, através da urina, ok? Então, esse contraste, ele vai sair daí sim, porque vai cair dentro da corrente sanguínea. Deixa eu ver outra coisa aqui que eu esteja lembrando. Sim, eu falei para vocês, né? Natália, posiciona radiografia. A gente vai fazer, tá aqui embaixo, pronto. O exame, né? Aqui a imagem tá com qualidade péssima. A gente vê o contraste na coluna do paciente, porém, o desenho das vértebras, né, a imagem das vértebras, ela tá uma imagem muito péssima. A gente chama de uma radiografia ruim. Aqui, ó, tá perfeito. A gente vê, é porque essa imagem foi ampliada, aí os pixels dela ficaram ruins.
Mas essa imagem, esse exame é muito bom, porque eu vejo perfeitamente o canal medular e vejo as vértebras bem bonitinho aqui, ó, certo? Porque se eu tiver o que a gente chama aqui de um bico de papagaio, né? A gente costuma chamar, tem um bico de papagaio aqui na coluna. Esse bico de papagaio, ele pode empurrar aqui a vértebra. E às vezes eu não consigo ver se a imagem estiver ruim como aquela. Se estiver maravilhosa como essa, eu vou conseguir ver qualquer modificação que tenha na coluna. Então, antes de fazer, lógico, uma radiografia dessa, o paciente ele já passou pelo setor de radiografia convencional, certo? Esse meu paciente, ele já fez radiografias da coluna, já verificou se tinha algum problema, provavelmente ele tem algum problema, ou a suspeita de algum problema, e aí ele vai fazer o exame contrastado, para ver se esse problema que ele tem na parte óssea, na parte de disco, na parte discal, está acarretando um problema no canal medular e pressionando a medula espinhal, certo? Aqui o meu paciente está numa posição antero-posterior, uma posição AP, e aqui ele está em um perfil, certo? Então, sempre identificar. Eu posso colocar uma imagem dessa no questionário para vocês, numa prova ou algum local. A gente não sabe se vai fazer uma prova ainda, né? Só se voltar. Se não voltar, vai ser uma atividade avaliativa, certo? Mas posso colocar essa imagem, botar um A e um B e perguntar qual exame que está sendo realizado no paciente e qual a posição, qual a incidência, né, que está sendo na imagem A e na imagem B. Aí você vai dizer, é o exame de mielografia, na imagem A é uma incidência anterior-posterior, na imagem B é uma posição perfil. Essa região aqui também é da lombar, mas lembrando que o contraste ele percorre todo o canal medular, certo? Então ele vai passar aí por todas as vértebras da coluna vertebral. Mas aqui é só da coluna lombar de novo, né? Como é que eu sei que é da coluna lombar? Aqui primeiro eu vejo as cristas ilíacas, né? Um pouco do osso ilíaco. E aqui, ó, na imagem de lado, além de ver a crista ilíaca aqui embaixo, eu consigo ver também, ó, a parte a parte dos arcos costais. Então me indica que aqui para cima tá a região da torácica, aqui para baixo a região sacral e aqui no meio, onde está sendo a radiografia, a região da lombar. Outra coisa também são esses gases aqui, né? Isso daqui, enegrecido, raio transparente, são gases no meu paciente. Também precisa fazer com que esse meu paciente ele tome um laxante antes do exame, certo? Por quê, Natália? Porque esse exame pode acontecer esse caso aqui. Vocês estão conseguindo ver? Que tem uma bolha de ar aqui, ó. Vocês conseguem ver? Sim ou não? Não. Não? Ó, tem a primeira imagem e a segunda. Na segunda imagem eu tenho aqui, ó, a coluna vertebral, tem um canal medular preenchido de contraste e bem no comecinho dessa parte aqui da imagem, eu tenho uma bolha de ar, que na verdade é o intestino, né, que está na frente. E aí, como o paciente está de perfil, esse intestino ele está de lado e essa bolha está em cima da vértebra. Dá para ver? Eu não sei se vocês conseguem ver o mouse aqui. Tem uma bolha, vocês conseguem ver? Estão conseguindo ver agora? Eu não sei se vocês estão conseguindo ver, mas tem uma bolha de ar aqui, tá? Que tá em cima da tá em cima da primeira lombar. Lembrando que a gente tem 5 lombares, né? Que a gente chama de L1, L2, L3, L4, L5. Tá em cima de um.
E aí eu tenho que fazer uma limpeza nesse meu paciente, pedir para o meu paciente fazer uma limpeza, porque essa bolha de ar eu posso confundir com alguma parte de defeita da vértebra e ela está pressionando aqui, ó, a coluna vertebral. A coluna não, o canal medular. Ela está adentrando ao canal medular, tem uma falsa impressão de que ela está adentrando e parece que ela está pressionando aqui, ó, a medula espinal, tá vendo? Mas ela não está pressionando nada. Ela está só o quê? Sobrepondo a imagem. A gente está vendo como se fosse uma imagem fantasma. E aí o médico ele pode dar um falso positivo, certo? Ele pode dar um falso positivo e dizer que o paciente tem algo que ele não tem, ou também ele pode dizer que o paciente não tem nada e aqui está escondendo alguma coisa que o paciente tenha. Então, sempre ter muito cuidado com essa questão. O médico, quando vai solicitar esse exame, que vai encaminhar o paciente, ele já orienta o paciente de que o paciente ele deve fazer uma limpeza, deve fazer um jejum e fazer uma limpeza com um laxante, certo? Para limpar essa parte intestinal toda. Só que o paciente às vezes é teimoso. O que é que você faz? Quando o paciente chega no exame, você vai verificar através de uma radiografia simples de abdômen. Fez a radiografia de abdômen, o paciente está limpo, então você continua e faz o exame contrastado. Fez a radiografia do exame, o paciente está sujo, porque quando o paciente não fez a limpeza, a gente diz que o paciente ele está sujo. Está sujo porque ele está com fezes e com gases. Então, isso pode prejudicar o meu exame. E com certeza vai, certo? Às vezes não prejudica, né? Mas muitas vezes prejudica, como nesse caso aqui. Não sei se o médico conseguiu laudar esse paciente, mas era um caso que se você mandar um exame desse jeito para o médico, ele manda voltar o exame. Manda voltar porque, nesse caso aqui, prejudicou, ele não conseguiu ver direitinho essa parte da medula. Ah, Natália, mas tem um anteroposterior. O anteroposterior, o médico vai ver que não tem nada, certo? Mas para um diagnóstico melhor, o médico precisa tanto da anteroposterior quanto do perfil. Às vezes, eu tenho uma lesão na anteroposterior, que eu consigo ver na anteroposterior e não consigo ver no perfil. E às vezes o contrário, eu tenho uma lesão que eu não consigo ver na anteroposterior, mas consigo ver quando o paciente está em perfil, certo? Então é importante que o paciente faça essa limpeza. Alguma dúvida? Essa outra ela é feita na ressonância magnética, certo? Olha a diferença, gente, como é rico em detalhes. Olha só, aqui é feito no setor de radiologia convencional ou no setor de seriografia. Aqui é feito no setor de seriografia, mas pode ser na radiologia convencional. E aqui é feito na ressonância magnética. Olha como é perfeito. É incrível, sai tudo bonito, tudo. Natália, pode ser feita numa tomografia também? Pode ser feita na tomografia. Se for feita na tomografia, faz a mesma Com coisa. ressonância, professora? Oi? Como? É uma ressonância, é? É numa ressonância magnética. Como é que eu sei que é a ressonância magnética? Tá. Porque a parte óssea, ela sai mais enegrecida. E a parte gordurosa, a camada gordurosa, ela sai mais brilhante. Isso acontece na ressonância magnética. E também por causa dos detalhes, né? Que são ricos. Então, aqui é uma ressonância magnética, certo? O que é que acontece? Natália, pode fazer esse exame numa tomografia computadorizada? Pode sim. Se for feito na tomografia computadorizada, vai utilizar o contraste iodado. E da mesma forma, põe o paciente em decúbito lateral,
faz a punção, coloca o anestésico, depois coloca o contraste, deita o paciente de decúbito dorsal e como é na tomografia computadorizada, não preciso colocar o paciente em perfil, porque para fazer a radiografia contrastada, se for radiografia, eu mexo o paciente. Primeiro o paciente, do jeito que ele está lá, ó, do jeito que o paciente está aqui, eu não coloquei o contraste, nessa mesma posição eu já faço o perfil. Já faz o perfil do paciente, aproveita que ele está aí já aproveita que o paciente ele já está na posição do perfil. Então, faço o perfil do meu paciente. Depois que eu fizer o perfil, boto o paciente em decúbito dorsal, ou seja, deitado com as costas para baixo. E aí, boto um mochozinho, alguma almofada, algum travesseirinho debaixo dos joelhos do meu paciente, para a coluna dele não ficar assim, para a coluna dele ficar assim, ó, bem retinha na mesa. E aí, faço uma antero-posterior. Pronto, não tem segredo. O exame é só isso. Só que eu tenho que fazer coluna toda, certo? Na parte de ressonância magnética ou de tomografia computadorizada, eu não preciso mexer o paciente. Pelo contrário, eu deixo meu paciente lá em decúbito dorsal, primeiro ele fica de lado para eu fazer a mesma coisa, fazer a punção, colocar a anestesia, depois o contraste. Depois que eu fiz isso, coloco o meu paciente em decúbito dorsal, ou na tomografia, ou na ressonância magnética, e aí eu ligo a ressonância. Ela vai trabalhar, eu não sei se vocês já passaram pela tomografia ou pela ressonância, essa disciplina, eu acredito que não, é depois dessa, né? É um tubo, aí tem a mesa que passa no tubo. E esse tubo, ele Eu trabalha fiz EAD, professora. Pronto, ele trabalha imagens eólicas. Essas imagens, eles fazem corte assim, ó, eólico, certo? E aí, quando a imagem ela é reconstruída no computador, eu posso escolher se eu quero uma imagem em um antero-posterior, em perfil, certo? Eu posso escolher isso. Na verdade, eu escolho como? Se eu quero um corte axial, se eu quero um corte sagital ou se eu quero um corte coronal. Que diacho é isso, né? Para quem não viu. O coronal, lembra lá do plano coronal? É de frente. Do plano sagital é de lado, do plano axial vai ser no meio. Então, nesse caso aqui, eu não vou estudar nem axial, nem antero posterior, que é a sagital, que é a Ei, coronal. professora. Eu só vou trabalhar sagital, porque eu vou querer ver o paciente assim, ó, de lado. Vou fazer o corte e eu vou ver a imagem só no plano sagital. Diga. Assim, só uma pergunta sobre ressonância. O que quer dizer imagem T1 e imagem T2? Pronto, imagem T1 e imagem T2 é a ponderação. Na imagem T1, eu consigo mais ver alguns tipos de órgão e na imagem 2 outros tipos de órgão. O que é que acontece? Por exemplo, nessa imagem aqui, a gente fala que é a imagem T2. Eu consigo saturar e ver mais gordura. A gordura, ela brilha na T2. Na T1, a gordura não brilha, nem o líquido. Vai ser mais as outras regiões. Entendeu? Sim, sim. Quer dizer que T1 é mais a parte óssea, né? T2 é mais gorduroso. Justo, é a ponderação, a diferença de ponderação na imagem. Alguns tipos de tecido, tipo gorduroso, tecido líquido, brilham mais em um do que no outro. Então, eu tenho essa ponderação de imagem. A gente chama de imagem ponderada, ou em T1 ou em T2. Então tá bom, professor. Valeu. De nada. Eu acho que você já viu, né, ressonância? Os alunos que não viram vai ver essa diferença da ressonância magnética, certo? E aí, o que acontece? Na ressonância magnética, vai acontecer o mesmo processo, só que ao invés de eu acrescentar, ao invés de eu introduzir o contraste iodado, eu vou introduzir o contraste gadolinho. Lembrem-se disso, na ressonância magnética eu vou introduzir o contraste gadolinho. E vai ser da mesma forma. Se eu estou colocando, vou voltar aqui a imagem de novo. Se eu estou colocando o contraste diretamente na cavidade medular, então
a via de administração vai ser intracavitária, porque eu estou perfurando o tecido para colocar diretamente dentro de uma cavidade, certo? Gente, estudem. No exame contrastado, estudem principalmente via de administração de cada exame e contraste, o tipo de contraste. Qual é o contraste que eu utilizo e qual é a via de administração do contraste, certo? Se é oral, se é endocavitária, intracavitária ou endovenosa. Estudem essas vias, porque na outra turma o pessoal teve muita dificuldade. Eu perguntava qual era o exame, por exemplo, eu perguntava o que é o exame de mielografia e qual a via de administração utilizada. O pessoal se perdia. Então, estudem o que é cada exame e qual é a via de administração, certo? Muita gente teve dificuldade. É uma coisa muito... Professora, me diferenciei só o que é endocavitária e intracavitária? Endocavitária é quando eu coloco no orifício natural do corpo. Intracavitária é quando eu perfuro um tecido e coloco dentro da cavidade. Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, eu tenho as vias lacrimais. Vou dar outro exemplo mais fácil. Eu tenho as mamas. Nas mamas eu tenho o mamilo. No mamilo ele leva diretamente para os ductos lactíferos, ou seja, é uma saída do leite da mãe, certo? Quando eu injeto naquele orifício, que é um orifício natural de saída, então eu estou colocando numa via natural do corpo, um orifício natural do corpo. Então é endocavitária. Se agora, por exemplo, nesse caso aí, se eu estou perfurando o tecido e colocando o contraste dentro da cavidade toda, então ela é intracavitária. Conseguiu entender? Sim, é porque eu estava em dúvida aí do endovenoso e intravenoso, que é a mesma coisa. Aí eu estava meio que Ah, não, endovenoso. confundindo, mas deu certo. Pronto, cuidado para não confundir endovenoso com endocavitário, porque o endovenoso é quando eu coloco dentro de um vaso. Pelo amor de Deus, não vai dizer que é dentro de uma veia. Por quê? Endovenoso, venoso é de vaso, porque o nome confunde mesmo, vaso com veia, venoso, entendeu? Porque vaso inclui veia, artéria e vaso linfático. Então, quando a via é endovenosa, é porque eu coloco contraste dentro de um vaso. Seja o vaso sanguíneo ou o vaso linfático, mas é dentro de um vaso, certo? Cuidado para não confundir. Tá, deu certo, Sim, valeu. nós nada. Esse exame aqui é um exame contrastado do canal medular, né? É uma mielografia. Só que esse exame ele é realizado no setor de ressonância magnética com um contraste gadolínio. Nessas duas primeiras imagens aqui, ó, eu tenho a imagem da vértebra, eu tenho a imagem da coluna cervical e da coluna torácica, certo? Coluna cervical e coluna aqui na segunda torácica. A transição, né, entre a cervical e a torácica. Eu consigo ver perfeitamente, ó, o finalzinho da massa encefálica lá no crânio, aí consigo ver toda a medula espinhal, e entre a medula espinhal e as meninges eu consigo ver a parte esbranquiçada, que é a parte radiopaca. Essa parte radiopaca é a parte que está o contraste, certo? Nesse caso, o contraste gadolínio. Nesse outro aqui, nessa terceira imagem, é na ressonância também, eu vejo perfeitamente, ó, toda a ramificação da parte da medula espinhal. E lá no finalzinho, ó, entre a L5 e o sacro, eu tenho um desgaste que ocasiona uma hérnia discal. Tá até circulado aqui, não sei se vocês estão vendo. Eu tenho um desgaste ósseo, que esse desgaste ósseo da L5, ela ocasiona esse desgaste ósseo, ela ocasiona uma hérnia discal. Ela pressiona o disco e o disco, ó, ele invade, vocês estão percebendo, ele invade
a parte do canal medular e pressiona ali a medula. Só que essa parte aqui eu não tenho mais medula, eu tenho quem? A cauda equina, então ela não pressiona tanto. Ela dá uma falsa impressão de que está pressionando, mas ela não, o paciente está sentindo dor, né? Por isso que ele foi fazer o exame, só que ele já está aonde? Na parte equina, só que sente dor porque tem terminação nervosa também. Conseguiram entender? Ótimo. Pronto. Então, se eu ponho uma imagem dessa daqui e pergunto qual setor da radiologia tá sendo realizada esse exame, aí você vai dizer o setor de ressonância magnética. Porque se fosse o setor de radiologia convencional, seria essa imagem aqui, ó, não é imagem muito perfeita. Mesmo não sendo a imagem perfeita, gente, essa imagem aqui, você descobre mil e uma coisas que o paciente tem de defeito na coluna. Essa daqui nem tanto, porque tá muito ruim. Mas essa daqui, ó, que tá perfeita, deixa eu colocar aqui, ela mostra os detalhes ósseos também, certo? Então, ele verifica sempre, sempre, sempre perfil e uma anteroposterior, e um AP. Mesmo sendo no setor de radiologia convencional, ou sendo no setor de tomografia ou no setor de ressonância magnética. A ressonância magnética vai ser a mesma coisa da tomografia. Coloca o paciente só em uma posição, em decúbito dorsal, e aí ele vai fazer os cortes assim, em modo helicoidal, né? Como se fosse um helicópterozinho girando aqui. Quando a imagem ela é formada no computador do técnico, do tecnólogo de radiologia, aí ele vai escolher o plano que ele quer. Ele escolhe o plano sagital. Qual o plano sagital? Esse daí que eu vejo eu vejo a imagem em perfil. Plano sagital é como se o paciente estivesse de lado e eu cortasse aqui, ó. Eu corto aqui assim e vejo ele em perfil, ele de lado, certo? Eu tenho que fazer ele em perfil. Ah, Natália, mas no outro eu vejo antero-posterior. No outro eu vejo antero-posterior, mas é porque o outro não é rico em detalhes, como na tomografia, como na ressonância magnética. Então, na tomografia e na ressonância, necessita eu fazer uma em perfil, uma em sagital. Mas o médico pede também uma em coronal, certo? Só para deixar um ok ali. E hoje em dia, tanto a tomografia como a ressonância magnética, ela permite a gente utilizar uma ferramenta em 3D, o que é sensacional. Principalmente a tomografia, não, desculpa. Na tomografia também, mas principalmente a ressonância magnética. Eu pego o paciente e eu escolho lá, além de escolher essas radiografias na parte do plano que eu quero, eu escolho também 3D. Aí ele me mostra o paciente, a imagem girando assim, ó. Eu pego só a coluna e vou girando ela. É perfeito, porque eu consigo ver qualquer detalhe que tenha, que vá prejudicar esse meu paciente, certo? Então, hoje, graças né, aos estudiosos aí que fizeram essa ferramenta, ele permite você ver em 3D. Gente, alguém tem alguma pergunta sobre o que a gente falou hoje ou sobre o que a gente falou nas aulas passadas? Porque se vocês não tiverem, a gente vai encerrar o assunto. Próxima semana a gente já começa mamografia. Terça-feira a gente já fala mamografia, certo? Vocês têm alguma pergunta? Professora, supressão de gordura é só na ressonância, né? Eu consigo ver tecido gorduroso só na ressonância. Na tomografia, eu vejo o tecido gorduroso, mas ele não sai brilhoso. Ele sai um tecido gorduroso
mais radiotransparente. Eu não consigo ver com riqueza como eu consigo ver na ressonância magnética. Consegui responder? Sim, sim, show. Pronto. Gente, por mais que seja... Essa aula vai pro YouTube, não vai? Vou colocar no... essa aula está sendo gravada e essa gravação vai ser colocada no YouTube. Se eu não colocar hoje ainda, eu coloco amanhã de manhã, mas eu vou colocar hoje porque provavelmente amanhã eu não vai conseguir colocar. Então, até meia-noite, essa aula vai estar no YouTube, certo? Beleza. Então, gente, é isso. Por mais que fossem 2 horas, o slide de hoje é um slide muito curtinho. Os outros não. Se fossem as 2 horas, eu ia passar das 2 horas, porque era muita coisa para falar, e eu tentei resumir em 40, 30 minutos para vocês, para ser gravado. Mas essa daqui, o slide ele é curtinho mesmo. Depois daqui, eu só tenho um questionário, certo? Botei 4 questõezinhas para vocês responderem sobre anatomia, né, e sobre o exame, certo? Eu acho que a maioria dos questionários eu sempre perguntei alguma coisa da anatomia, que é muito importante. E respondo esses questionários, manuscrito, pergunta e resposta, e no final da disciplina, quando a gente estiver chegando lá no finalzinho, eu vou pedir esses questionários a vocês, certo? Se as aulas tiverem voltado, vocês vão me entregar pessoalmente. Se as aulas não estiverem voltado ainda, eu vou dar um prazo para vocês entregarem na secretaria. Ok? Ok. Pronto. Ok. Falou. Sim? Daqui a pouco. Gente, então é isso, a aula de hoje. Na folha de caderno mesmo, né? É folha de caderno mesmo. Só tirar aquele negocinho que fica soltando. Mas a folha de caderno mesmo, viu? Coloca o nome completo, a turma, a disciplina, e aí Identifica faz a o aula. questionário. Depois grampia tudo e entrega lá, tá bom? Quer dizer, se a aula voltar, vocês vão entregar pessoalmente, senão a gente vai combinar. Vai valer ponto? Vai. Quanto? Ainda não sei. Porque Era pra valer a nota, né? não, né? Não, jamais. Tá louco? Só isso aqui vale a nota? Nunca. Não, gente, pelo Tem amor que de Deus. facilitar. Bora brincar, mas bora brincar também direito. Quer nada, né, Isabela? Ora, Vocês vão ganhar ponto pelo questionário. Não sei quanto ainda, talvez só um. Porque. olha Na aí, média, né? Não, aí também, calma aí. um ponto. Não, marca um. Meu filho, um ponto salva tanta gente. Mais um por causa do questionário, né? Assim, ó, geralmente eu passo o quê? Trabalho para fazer apresentação de slide. Beleza. Mas dessa vez eu não vou passar, né? Porque não tem como. Mas eu vou passar Graças a Deus. porque vocês têm que ter 2 notas, certo? Mas é uma coisa besta mesmo, básica. Mas façam esse questionário. Besta mesmo. Não é no bom no sentido para a palavra besta mesmo. Mas é besta mesmo. Além desses questionários, ainda vai ter questionário de mamografia e questionário de densitometria óssea. Gente, então é isso. Vocês têm alguma pergunta? Não. Só no dia da prova, as dúvidas. Só no dia da prova, né? No dia da prova eu não sei de nada. Mas é a chorar. Gente, então é isso. Se ninguém tem nenhuma pergunta, eu vou encerrar a aula. Foi 1h30, né? Não foi as 2 horas, mas ele foi curtinho. Eu espero que vocês tenham entendido de verdade dessa. Vai ser sempre assim, né? Eu vou colocar o slide para a gente ir fazendo o estudo do slide. E aí, próxima aula, terça-feira, já é mamografia, certo? Tudo ao vivo, né, professor, agora? Isso, tudo ao vivo, até que volte, né? Até que volte as aulas, vai ser tudo ao vivo. A senhora sabe de alguma notícia se Zé Ruela do governador vai liberar as aulas ou não? Ou é Não. dúvida ainda? Como ele já liberou a infantil, vai sendo liberada aos poucos. A gente não sabe qual é a próxima que vai ser liberada, né?
mas vai sendo liberado aí aos pouquinhos. Agora a gente só não sabe se vai ser. A gente encerra essa disciplina ainda esse mês de setembro, no final do mês mesmo. Acho que é no último dia do mês a gente encerra a disciplina. Então eu não sei se a gente ainda vai ter a oportunidade de se ver pessoalmente, porque não sabemos se o governador vai liberar para voltar ainda às aulas normais esse mês. Ok? Então Pois tá é. bom. Valeu, professora. Nada. Pois então, gente, eu vou encerrar, viu? Um beijo. Muito obrigada aí por vocês participarem, tirarem as dúvidas. Valeu, negado. Eu acho melhor assim ao vivo do que gravado, porque ao vivo vocês tiram algumas dúvidas que vão surgindo na hora, como vocês fizeram hoje. E gravado, às vezes você não tira dúvida ou anota e esquece. Mas eu vou desligar aqui, certo? E até a próxima. Boa noite, professor. Boa noite. Tchau.